Olá, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Estamos passando por dias difíceis, como vocês sabem. Esse tempo de quarentena, tempo de coronavírus, mas dias desafiadores mesmo. Mas vamos pedir a Deus, acreditar em Deus, que tentar ser um pouco otimista e que isso tudo passe, que logo, se Deus quiser, a gente volte às nossas aulas regulares, tá certo? Espero mesmo que vocês estejam respeitando a quarentena, que vocês estejam em casa. Isolamento social é sério, deve ser cumprido, né? Então, respeitem as recomendações da OMS, caso necessário, extremo de sair de casa. Usem a máscara, usem álcool em gel, enfim, tomar os devidos cuidados, né? Pois bem, eu lembro que eu não concluí com vocês Era Vargas. Não era para ter concluído, só que por conta de tudo isso não deu tempo, só acabei fazendo só a introdução, né? Então a gente vai relembrar hoje e a gente vai continuar, tá bom? Vamos lá. Sobre a figura de Vargas, os questionamentos sobre a figura dele eu expliquei para vocês, acredito que vocês ainda lembrem, né? Então vamos só para fazer essa parte também do conteúdo também já foi explicada, só para fazer uma revisão, como foi solicitado, né? Começar pela revisão e depois dar continuidade ao conteúdo. Então, gente, o golpe de 1930, a gente sabe e relembra que é chamado de golpe pelo fato de Getúlio Vargas não ter chegado ao poder de forma democrática, não ter sido escolhido, né, não ter sido a maioria que teria votado nele. No caso, teria essas eleições que nós estamos falando, quem ganhou foi o Júlio Prestes. Tudo começa também com a ruptura da política café com leite, que é uma política, né, bem característica lá da Primeira República, um período anterior à chegada de Vargas ao poder, né? Então, a política café com leite é a política em que a alternância de Minas e São Paulo na presidência. Então, o presidente Washington Luiz, que era de São Paulo, deveria apoiar a candidatura de um mineiro. No caso, ele não faz isso, ele acaba apoiando a candidatura de um outro paulista, que é o Júlio Prestes aqui, que eu já grifei o nome dele. Então, em uma forma de resistência a essa quebra e essa ruptura da política café com leite, Minas Gerais se associa aos estados do Rio Grande do Sul e Paraíba e formam assim a Aliança Liberal. Do Rio Grande do Sul sai Getúlio Dornelles Vargas e de Paraíba sai o vice João Pessoa, né? Então as eleições será uma eleição de Júlio Prestes apoiado por São Paulo e Getúlio e o seu vice João Pessoa apoiado pela Aliança Liberal, né? Nessas eleições fraudulentas, por sinal, tanto de um lado como do outro, Júlio Prestes acaba ganhando essas eleições. Depois da vitória de Getúlio Prestes, acontece um probleminha aí na história, que na verdade, que muda muita coisa, que é o assassinato do vice Getúlio Vargas João Pessoa, que acontece lá, né, na região onde ele mora, lá na Paraíba, não tem nada a ver com a política nacional, não tem relações com a política nacional, são problemas políticos regional, lá da Paraíba. Só que essa morte de João Pessoa, né, é relacionada a Austin Luiz e Júlio Prestes, né, é ligada à política nacional. E isso faz com que as pessoas cada vez mais desacreditem o Washington Luiz, que a população também, os políticos, a oposição, deponha Washington Luiz sai do poder, ele é retirado do poder, na verdade, né, com a pressão
da pressão popular. Então, Washington Luiz sai do poder, é deposto, e Júlio Prestes não chega nem a assumir. E Getúlio Vargas, ele toma o poder no Brasil, né? Então, o primeiro momento de seu poder, de seu mandato, é o governo provisório. E aí cabe alguns questionamentos. Ele chama esse primeiro momento de governo provisório, mas cabe a gente lembrar também que ele fica de 1930 até 1945, né? Ele vai passar aí por várias transformações na história, tanto na história do Brasil como na história mundial, né? Como a Segunda Guerra. Então a gente vai ver aí vários posicionamentos de Getúlio Vargas durante tudo isso, tá bom? Ele chama esse período de período provisório, que na verdade não é, imaginem, né, se fosse provisório. Medidas centralizadoras. Assim que ele chega ao poder, ele toma algumas medidas centralizadoras. Como? Quando ele tira, naquele período antes de 1930, o que hoje nós chamamos de governadores era chamado de presidente de Estado, né? Então, ele tirou todos os presidentes de Estado que eram oposição, que fazia parte da oposição, e colocou aliados políticos. Uma forma que ele encontrou de não ter oposição, de ter aliados políticos em todo o Brasil. Então, essa é uma medida, né, centralizadora dele. Outra também é a suspensão da Constituição de 1891. A Constituição de 1891 é uma Constituição que era característica da Primeira República. E a gente lembra, pela discussão que eu fiz com vocês, que Getúlio Vargas ele deu o nome desse período anterior ao governo dele de política velha, né, para dizer que aqueles fenômenos eram ultrapassados. A política dele era a política nova, né, a política moderna. Então ele vai suspender a Constituição usando de justificativa que essa Constituição de 1891 é uma Constituição ultrapassada, é uma Constituição aos moldes de uma República Velha, assim como ele mesmo chama, né? E os investimentos na industrialização é uma característica também do governo de Vargas. Quando a gente vai falar de indústrias brasileiras, elas acontecem por parte do governo fortes investimentos quando Getúlio Vargas chega ao poder. Antes mesmo de chegar ao poder, ele já defendia esse discurso que a economia do Brasil ela não deveria ser baseada somente na agricultura, né? A economia do Brasil também deveria ter outro suporte, que ele acreditava que fosse, né, a industrialização, uma forma de modernização também. Getúlio Vargas vai ter uma oposição, uma pedrinha no seu sapato, que se chama São Paulo, né? São Paulo se opôs a algumas determinações de Vargas, reagiu a algumas determinações de Vargas, como por exemplo, colocar um interventor da Paraíba em São Paulo, ao invés de um presidente de Estado paulista. Então isso causou comoção em São Paulo, isso causou também revolta da parte de alguns paulistas. Outra coisa foi a defesa de uma Constituição, de uma nova Constituição, porque se questionavam como um país vive sem nenhuma Constituição, né, em vigência. Então isso até é o nome da Revolta Constitucionalista de 1932. Então, essa revolução, como o próprio nome fala, né, se questiona sobre tudo isso. E para acalmar os ânimos, Getúlio Vargas cria em 1932 o Código Eleitoral. E esse Código Eleitoral que determina, né, o voto feminino, a mulher passa a votar, o voto secreto, né? Então, uma conquista, de certa forma, porque a mulher começa a votar, mas ainda assim, em 1932, a gente tem que lembrar que havia algumas restrições na forma de voto. A mulher poderia votar, sim, poderia votar, só que aqui em 1930 ela só poderia votar com a permissão do marido, se ela fosse casada, e se ela fosse solteira, ela tinha que ter uma renda. Enfim, né? Questões aí para a gente discutir sobre a participação da mulher na política. E essas tensões geravam alguns movimentos
Esses movimentos aconteciam contra Vargas, e um desses movimentos, 4 estudantes Martins, chamado Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eles acabaram morrendo nesse confronto contra Vargas. E aí as iniciais do nome deles eram colocadas em bandeiras, né? Como foram vítimas aí do confronto contra Getúlio Vargas. A gente também tem vai ter duas constituições do governo dele que a gente vai discutir também, que é a Constituição de 1934 e a Constituição de 1937. Essa Constituição de 1934 é a Justiça do Trabalho, né, o Código Eleitoral, que vai ser colocado também na Constituição, o voto secreto, enfim, inovações. Essa Constituição de 1934 traz algumas inovações para o Brasil, mas também traz a CLT. A CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E essa consolidação das leis trabalhistas, ela foi importante porque muitas pessoas ainda hoje reconhecem Getúlio Vargas por esse feito, né? O Getúlio Vargas, como até minha avó lembra, né? Quem foi Vargas? Aquele que deu direito trabalhista. É outra questão que a gente deve fazer aí umas observações. Getúlio Vargas reconheceu o direito trabalhista. Um momento ou outro da história, alguém teria que reconhecer esses direitos trabalhistas. Então ele recebe aí o ônus por reconhecer esses direitos, e dessa forma ele ganha bastante apoio dos trabalhadores, da classe trabalhadora operariada aqui no Brasil, né? Essa CLT dá direito às mulheres ao trabalho enquanto gestantes, em defesa da criança, da mulher, estabelece as 8 horas de trabalho, férias remuneradas, direito ao descanso semanal, enfim, né? São direitos que até hoje a gente luta aí para manter, né? E na verdade não só manter, mas como valorizar ainda mais os trabalhadores. Isso foi uma forma também de ganhar o apoio aí do povo brasileiro. Gente, logo depois do governo provisório, a gente começa a estudar governo constitucional e o Estado Novo. Só que esses conteúdos serão trabalhados na próxima aula, tá certo? A gente encerra por aqui. Espero que vocês fiquem bem, estejam bem. E logo a gente se encontra, tá bom? Até lá!